Aula 11 Direito Administrativo Resumo, Parcerias Público-Privadas e Consórcios Públicos. As parcerias público-privadas, conhecidas como PPP, são contratos de concessão de serviços públicos que representam uma forma de cooperação entre o Estado e o setor privado. Seu objetivo principal é viabilizar grandes investimentos em infraestrutura e serviços essenciais, especialmente em áreas onde o Estado, sozinho, não possui capacidade financeira para arcar com os custos. Essas parcerias atraem o investimento privado, garantindo o retorno ao particular por meio de contraprestação do poder público. A Lei nº 11.079 de 2004 disciplina as PPP, fixando normas gerais, de caráter nacional, sobre licitação e contratação dessas parcerias. A lei se fundamenta no artigo 22, inciso 27, da Constituição de 1988, que estabelece a competência privativa da União para editar normas gerais de licitação e contratação. Portanto, a Lei 11.079 aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, alcançando tanto a administração direta quanto a indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Modalidades de parceria. Existem duas modalidades de parcerias público-privadas, ambas consideradas concessões especiais. A primeira é a concessão patrocinada. Ela ocorre quando a execução do serviço público envolve, além da tarifa paga pelo usuário, uma contraprestação pecuniária feita pelo poder público ao parceiro privado. A segunda é a concessão administrativa. Nesse caso, a administração pública é a usuária direta ou indireta dos serviços, que podem envolver obras, fornecimento e instalação de bens, mas cuja remuneração é integralmente proveniente dos recursos públicos. As concessões tradicionais, ou concessões comuns, continuam regidas pela Lei 8.987 de 1995. Assim, temos três tipos de concessões existentes hoje: a concessão comum, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A principal diferença entre elas está na fonte de remuneração. Na concessão comum, apenas o usuário paga tarifas. Na concessão patrocinada, o usuário paga parte e o Estado complementa. Na concessão administrativa, quem paga integralmente é o Estado. Vedações à celebração de PPP. O contrato de parceria público-privada é reservado para grandes investimentos. A lei veda expressamente sua celebração quando o valor do contrato for inferior a R$ 10 milhões, quando o prazo de duração for inferior a 5 anos, ou quando o objeto único for apenas o fornecimento de mão de obra, a instalação de equipamentos ou a execução de uma obra pública. Isso porque a PPP deve envolver não apenas a execução, mas também a operação continuada de um serviço público. Por exemplo, não é possível utilizar uma PPP apenas para construir um presídio. Porém, pode-se firmar uma PPP para construir e posteriormente administrar a unidade prisional, garantindo a manutenção e a operação do serviço ao longo do tempo. Diretrizes fundamentais das PPP. As parcerias público-privadas devem observar várias diretrizes. Entre elas estão a eficiência no cumprimento das missões de Estado e na aplicação dos recursos públicos, o respeito aos direitos dos destinatários dos serviços e dos parceiros privados, a indelegabilidade de funções exclusivas do Estado como regulação, poder de polícia e função jurisdicional, a responsabilidade fiscal em todas as fases do contrato, a transparência das decisões e procedimentos, a repartição objetiva de riscos entre as partes e a sustentabilidade financeira e social dos projetos. Cláusulas essenciais dos contratos de PPP. O contrato de parceria público-privada deve conter cláusulas essenciais que assegurem equilíbrio e proteção ao interesse público. Entre elas destacam-se: o prazo de vigência compate, sociedade de propósito específico. Antes da celebração do contrato de PPP, deve ser constituída uma sociedade de propósito específico, que ficará responsável por implantar e gerir o objeto da parceria. Essa sociedade poderá ser uma companhia aberta, obedecerá a padrões de governança e contabilidade definidos em regulamento, e sua transferência de controle dependerá de autorização expressa do poder público. É vedado à administração ser titular da maioria do capital votante dessa sociedade, salvo se for uma instituição financeira estatal que a adquirir em caso de inadimplemento do financiamento. Garantias e contraprestações.
As obrigações financeiras do poder público nos contratos de PPP podem ser garantidas por diversas formas: vinculação de receitas públicas, criação de fundos especiais, contratação de seguro-garantia, garantias por organismos internacionais ou fundos garantidores. A contraprestação ao parceiro privado poderá ser paga por meio de ordem bancária, cessão de créditos, direitos sobre bens públicos ou outros meios previstos em lei. O contrato pode ainda prever remuneração variável vinculada ao desempenho e ao cumprimento de metas de qualidade. Licitação para PPP. Toda PPP deve ser precedida de licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. A abertura do processo licitatório exige autorização fundamentada em estudo técnico demonstrando conveniência e oportunidade da contratação, estimativas de impacto orçamentário e compatibilidade com as leis orçamentárias. O objeto deve estar previsto no plano plurianual vigente. O edital deve ser submetido à consulta pública por no mínimo 30 dias, divulgado em jornais de grande circulação e na imprensa oficial, com justificativa, valor estimado e prazo contratual. O prazo para contribuições deve encerrar-se até 7 dias antes da publicação definitiva do edital. É também necessário que o empreendimento tenha licença ambiental prévia. O julgamento das propostas pode se basear no menor valor da tarifa ao usuário, no menor valor da contraprestação pública, na melhor técnica ou na combinação entre preço e técnica. Admite-se a apresentação de lances em viva voz em ordem inversa à classificação das propostas escritas, vedada a limitação de quantidade de lances. O edital pode prever inversão das fases de habilitação e julgamento, permitindo que apenas o melhor classificado apresente documentação de habilitação. Além disso, é permitida a participação na licitação ou execução dos autores dos projetos básico ou executivo, o que é uma exceção em relação à Lei de Licitações. Consórcios públicos. Os consórcios públicos foram introduzidos no ordenamento pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, que incluiu o artigo 241 na Constituição. Esse artigo autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios a criarem consórcios públicos e convênios de cooperação para a gestão associada de serviços públicos, com transferência de encargos, bens e pessoal. A Lei 11.107 de 2005 e o Decreto 6.017 de 2007 regulamentam os consórcios públicos. O consórcio é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes federativos, podendo assumir duas formas: associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. O objetivo dos consórcios é viabilizar a cooperação federativa e o atendimento de interesses comuns. Exemplos incluem consórcios para gestão de resíduos sólidos, saúde regionalizada ou segurança pública integrada. A criação do consórcio exige a assinatura de um protocolo de intenções, que é um contrato preliminar, e posterior ratificação por lei aprovada em cada ente consorciado. Após ratificação, o protocolo converte-se em contrato de consórcio público. Cláusulas essenciais do protocolo de intenções. O protocolo de intenções deve conter denominação, finalidade, sede e prazo de duração, identificação dos entes participantes, área de atuação, natureza jurídica do consórcio, critérios de representação, regras de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, forma de eleição do representante legal, que obrigatoriamente será o chefe do Poder Executivo de um dos entes consorciados, regras sobre contratação e remuneração de empregados, autorização para gestão associada de serviços públicos, definição das competências transferidas, bem como critérios de cálculo de tarifas e revisão de preços públicos. A Assembleia Geral é o órgão máximo do consórcio, onde cada ente possui pelo menos um voto. O protocolo deve ser publicado oficialmente para aprovação legislativa e posterior assinatura do contrato. Personalidade jurídica e regime jurídico. O consórcio público adquire personalidade jurídica de direito público quando constituído como associação pública, com vigência das leis de ratificação, integrando a administração indireta de todos os entes consorciados. Por isso é chamado de autarquia interfederativa.
Quando constituído como pessoa jurídica de direito privado, adquire personalidade conforme as regras do Código Civil, mas ainda observa normas de direito público em temas como licitação, contratos, prestação de contas e admissão de pessoal. Em ambos os casos, o regime de pessoal é regido pela consolidação das leis do trabalho, configurando empregos públicos. Diferença entre consórcio público e convênio de cooperação. A principal diferença é que o consórcio possui personalidade jurídica própria, enquanto o convênio de cooperação não. O convênio apenas autoriza a gestão associada de serviços públicos entre entes federativos sem criar nova entidade. Já o consórcio tem existência autônoma e pode celebrar contratos e convênios em seu próprio nome. Objetivos e competências dos consórcios. Os consórcios podem ter diversos objetivos, como gestão associada de serviços públicos, execução de obras, prestação de assistência técnica, uso compartilhado de equipamentos, elaboração de estudos, proteção ambiental, gestão de recursos hídricos, promoção do desenvolvimento regional e outras finalidades de interesse comum. Eles podem firmar convênios, receber transferências e arrecadar tarifas e preços públicos pelos serviços prestados. Podem ainda promover desapropriações, desde que a declaração de utilidade pública seja feita pelo ente federativo competente. Contrato de rateio e contrato de programa. O contrato de rateio é um instrumento pelo qual os entes consorciados se comprometem a repassar recursos financeiros ao consórcio, devendo ser formalizado a cada exercício financeiro. Nenhum ente pode transferir recursos sem contrato de rateio. A falta de dotação orçamentária suficiente ou o descumprimento do contrato pode ensejar exclusão do consórcio e até configurar ato de improbidade administrativa. Já o contrato de programa é um instrumento que regula as obrigações entre os entes da federação ou entre o ente e o consórcio público para a prestação de serviços públicos em regime de cooperação. Ele substitui, entre entes federativos, o contrato de concessão que seria firmado com particulares, disciplinando a prestação e o custeio do serviço. O contrato de programa deve prever transparência na gestão financeira e atender à legislação de concessões. Controle, fiscalização e responsabilidade. Os consórcios públicos estão sujeitos à fiscalização contábil, financeira e patrimonial pelos tribunais de contas competentes, que analisarão a legalidade, legitimidade e economicidade de suas despesas e contratos. Os gestores não respondem pessoalmente pelas obrigações da entidade, salvo em casos de atos ilegais ou em desconformidade com os estatutos. O princípio da intranscendência das sanções impede que a irregularidade de um ente consorciado impeça o repasse de recursos ao consórcio como um todo. Contudo, se o convênio ainda não foi formalizado e o órgão federal decide não selecionar a proposta por inadimplência de um ente, essa decisão é legítima por se tratar de ato discricionário. Conclusão. Em síntese, as parcerias público-privadas e os consórcios públicos são instrumentos modernos de gestão pública voltados à eficiência, à cooperação federativa e à racionalização do uso dos recursos públicos. As PPP ampliam a capacidade de investimento estatal ao atrair capital privado para grandes obras e serviços, enquanto os consórcios públicos fortalecem a integração entre entes federativos para alcançar objetivos de interesse comum. Esses dois institutos são temas recorrentes em provas de concursos, principalmente em bancas como FGV e FCC, que cobram com frequência as vedações, cláusulas essenciais e diretrizes das PPP, assim como as formalidades do protocolo de intenções, a natureza jurídica e o regime de pessoal dos consórcios públicos.